Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um inédito Ai Amigos Esportes, apresentado por mim, Ricardo Niime. Siga e curta o Ai Amigos Esportes no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook, através do nosso perfil no Twitter, também pelo WhatsApp no 19991357215 e tudo no portal da internet aiamigos.com.br. Hoje, terça-feira, 27 de março de 2018, vamos falar muito de futebol com o Campeonato Paulista das séries A1, A2 e A3 e os amistosos da seleção brasileira. Vamos falar muito de basquete com a LBF de basquete feminino e o NBB de basquete masculino. E também vamos falar de voleibol com a Superliga feminina e também a Superliga masculina. Preparados? Vamos rodar a nossa vinhetinha de abertura e daqui um minuto retornaremos em definitivo com mais Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Futebol. Basquete. Vôlei. E outras modalidades. Ai Amigos Esportes. Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes e para abrir o programa desta terça-feira, 27 de março de 2018, vamos ver o resumo do fim de semana do Troféu Interior e da semifinal do Campeonato Paulista da Série A1. As partidas de ida pela semifinal começaram no último sábado à noite em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu. O Santos não passou pelo goleiro Jailson e perdeu por 1-0 para o Palmeiras. O Palmeiras marcou o gol da vitória logo aos 11 minutos de partida. Dudu cruzou na medida para Keno, que só empurrou para o gol. E a partida de volta acontece hoje, terça-feira, 27 de março, às 8h30 da noite, horário de Brasília, novamente em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu. O Palmeiras, que joga por um empate para avançar, encara o Santos, que só interessa a vitória. Se o Peixe vencer por 2-0, avança direto à final. Se vencer por 1-0, leva a decisão para os pênaltis. Resultados. E as partidas de ida pela semifinal terminaram no último domingo à tarde em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi. O São Paulo devolveu a confiança ao seu torcedor e bateu por 1-0 o Corinthians. O São Paulo marcou o gol da vitória com a ajudinha da defesa corintiana aos 47 minutos da primeira etapa. Mantuan atravessou mal a bola, o colombiano Trellis cortou o lançamento e chutou para o gol. O goleiro Cássio espalmou e no rebote Nenê só empurrou a bola para o gol. E a partida de volta acontecerá amanhã, quarta-feira, 28 de março, às 9h45 da noite, horário de Brasília, no Plim Plim, em São Paulo, na Arena Corinthians, no Itaquerão. O Corinthians, que precisará vencer por 2-0 para avançar direto ou por 1-0 para levar a decisão para os pênaltis, enfrentará o animado São Paulo, que jogará por um empate para avançar à final do Campeonato Paulista da Série A1. E você confere tudo o que aconteceu nas partidas de volta pela semifinal do Campeonato Paulista da Série A1 na quinta-feira, 29 de março, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Resultados. A terceira e última rodada pelo Troféu do Interior 2018 aconteceu no último sábado à noite. Em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, o São Bento ficou pelo caminho, mesmo fazendo o dever de casa ao bater por 3-1 a Ponte Preta, que disputará a final do Troféu do Interior 2018. Os gols do Bentão foram marcados por Diogo Oliveira aos 33 minutos da primeira etapa, Lucas Farias aos 6 e Anderson Cavalo aos 45
35 minutos da segunda etapa. E o gol de honra da Ponte Preta de Campinas foi de Aron aos 41 minutos da etapa final. Já em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa, a Ferroviária também ficou pelo caminho, mesmo fazendo o dever de casa ao vencer por 3-1 o Red Bull Brasil de Jarinu. Os gols da Ferrinha foram marcados por Caio Mancha aos 32 minutos da primeira etapa, Misael aos 26 e Tadeu aos 34 minutos da etapa final. E o gol de honra do Red Bull Brasil foi de Éder Luiz aos 8 minutos da etapa final. E na estância turística de Itu, no estádio Dr. Novelli Júnior, o Ituano ficou pelo caminho ao perder em casa por 2-0 para o Mirassol, que disputará a final do Troféu do Interior 2018. Os gols do Mirassol foram marcados por Alisson aos 35 e Luiz Oyama aos 48 minutos da etapa final. Classificação. A classificação final do Grupo 1, Mirassol em primeiro lugar com 6 pontos, em segundo lugar o São Bento com 4, terceiro a Ferroviária também 4 pontos. Já pelo Grupo 2, a líder ficou a Ponte Preta com 6, em segundo lugar ficou Ituano com 4, em terceiro o Red Bull Brasil com apenas 1 ponto. Próximos jogos. A partida de ida pela final do Troféu Interior 2018 acontecerá na quinta-feira, 29 de março, às 6h30 da tarde, horário de Brasília, em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, com torcida única do mandante por determinação do Ministério Público de São Paulo. O Mirassol enfrentará a Ponte Preta de Campinas. Agora, no Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu ontem pela segunda rodada na semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. A segunda rodada dos playoffs da semifinal aconteceu ontem à noite com 2 partidas. Em Osasco, São Paulo, no ginásio José Liberati, o Vôlei Nestlé Osasco empatou a série ao vencer por 3-1 o Dentil Praia Clube com parciais de 25-17, 25-23, 20-25 e 25-14. Mais uma vez, a oposta Tandara do Vôlei Nestlé Osasco se destacou e foi eleita a melhor jogadora em quadra. E no Rio de Janeiro, na Arena Jonessi, na Barra da Tijuca, o Sesc Rio de Janeiro ampliou a liderança na série e varreu por 3-0 o Camponesa Minas com parciais de 25-16, 25-21 e 25-14. A ponteira Drusila, do Sesc Rio de Janeiro, se destacou e foi eleita a melhor jogadora da partida. A terceira rodada pelos playoffs na semifinal começará na sexta-feira, 30 de março, às 9h30 da noite, horário de Brasília, em Uberlândia, Minas Gerais, no ginásio do Praia Clube. O Dentil Praia Clube enfrentará o Vôlei Nestlé Osasco. E a terceira rodada pelos playoffs na semifinal terminará no sábado, 31 de março, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, no Rio de Janeiro, na Arena Jonessi, na Barra da Tijuca. O Sesc Rio de Janeiro enfrentará o Camponesa Minas. Agora, no Amigos Esportes, vamos ver o resumo no fim de semana pela 15ª e última rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Próximos jogos. A 15ª e última rodada aconteceu no último sábado à tarde, em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani terminou na liderança geral ao bater sem dó por 2-1 o Votuporanguense. Os gols do Bugre foram marcados pelo mito Fumagalli aos 9 minutos de partida e Pedro Bertoluso aos 3 minutos da etapa final. E o gol de honra da Votuporanguense foi de Felipe aos 18 minutos da segunda etapa.
Em São Paulo, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na rua Chavari, o Juventus perdeu em casa por 2-1 para o Oeste, que se classificou à semifinal da Série A2. O gol do moleque travesso foi de João Vitor aos 20 minutos da etapa final, e os gols da classificação do Rubrão foram marcados por Rafael Luz aos 17 minutos da primeira etapa e Pedrinho aos 42 minutos da segunda etapa. Já em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio, São Bernardo Futebol Clube e 15 de Piracicaba fizeram um jogo de compadre e empataram sem gols para avançar à semifinal da Série A2. Em Sertãozinho, no estádio Frederico Dalmaso, no Fredericão, o Sertãozinho deixou a vaga escapar no finalzinho da partida ao empatar em 1-1 com a Portuguesa de Desportos. O Touro dos Canaviais fez o gol que classificava aos 24 minutos da segunda etapa com Pedro Odoni, e a Portuguesa de Desportos fez o gol do empate aos 45 minutos da etapa final com Fernandinho em cobrança perfeita de falta que acabou ajudando o 15 de Piracicaba. Em Rio Claro, no estádio Augusto Schmidt Filho, o Rio Claro perdeu em casa por 2-1 para o Nacional, que mesmo com a vitória ficou pelo caminho e está fora da semifinal da Série A2. O gol do Rio Claro foi de Mandacaru aos 45 minutos da etapa final, e os gols do Nassa foram do artilheiro Thiago Santos aos 4 minutos de partida e depois aos 47 minutos da etapa final. Em Diadema, no distrital do Inamar, o Água Santa permanece na Série A2 com a atropelada por 3-0 diante da Inter de Limeira. Os gols da permanência do Netuno foram marcados por Misael contra aos 28 minutos da primeira etapa, Wellington Saci aos 12 e Alex Gonçalves aos 26 minutos da segunda etapa. Já em Osasco, no estádio Prefeito José Liberati, o Osasco Audax foi rebaixado à Série A3 ao empatar em 2-2 com o Taubaté. Os gols do Osasco Audax foram marcados por Anderson aos 28 minutos da primeira etapa e Matheus Azevedo aos 2 minutos da segunda etapa. E os gols do Taubaté aconteceram na etapa final com Bruno Ré aos 14 e Flávio Carioca aos 40 minutos. E em Batatais, no estádio Dr. Oswaldo Scatena, o Batatais foi rebaixado à Série A3 ao empatar em 1-1 com o Penapolense. O Penapolense saiu na frente aos 50 minutos da etapa inicial com Iamada, e o Batatais empatou aos 31 minutos da etapa final com Medina. Classificação. A classificação geral final da Série A2, o líder ficou o Guarani com 31 pontos, em segundo São Bernardo Futebol Clube com 28, terceiro o Oeste de Barueri com 27, quarto 15 de Piracicaba com 26 pontos. Essas 4 equipes disputarão a semifinal da Série A2. Em quinto lugar terminou o Nacional, sexto o Sertãozinho com 25 pontos. Em sétimo lugar terminaram Taubaté e Votuporanguense com 22. Nono foi o Penapolense com 20, décimo o Rio Claro com 19, 11º a Internacional de Limeira com 18, 12º a Portuguesa de Desportos com 16, 13º Água Santa com 14, 14º Juventus com 13 e foram rebaixados à Série A3, 15º Osasco Audax com 11 e 16º Batatais com 10 pontos. Próximos jogos. As partidas de ida pela semifinal começarão na próxima sexta-feira, 30 de março, às 9 horas da noite, horário de Brasília, em Barueri, na Arena Barueri. O Oeste enfrentará o São Bernardo Futebol Clube. E as partidas de ida pela semifinal terminarão no próximo sábado, 31 de março, às 8h30 da noite, horário de Brasília, em Piracicaba, no Estádio Municipal Barão de Serra Negra, no Barão. Em duelo regional pelo acesso, o 15 de Piracicaba enfrentará o Guarani de Campinas. Agora, no Oi Amigos Esportes, vamos ver o resumo no fim de semana pelo segundo turno da LBF de basquete feminino.
O segundo turno prosseguiu no último sábado à noite em São Bernardo do Campo, no ginásio Bal do Lago, no Baetinha, no clássico acirrado do ABC Paulista. O São Bernardo Brasolim Unip foi derrotado por 70-79 pelo Santo André Apaba. O segundo turno continuou no último domingo com 3 partidas. Em Recife, capital pernambucana, no ginásio Wilson Campos, o Uninassal Basquete dominou e venceu por 74-47 o Lanterna Potibax Catanduva. Já em São Luís do Maranhão, no ginásio Costa Rodrigues, o Sampaio Basquete comemorou 95 anos da sua instituição com vitória por 55-42 diante do Presidente Venceslau. E na estância turística de Itu, no ginásio Joaquim Dias, em duelo paulista equilibrado, o Fulvic ituano do técnico Barbosa acabou derrotado por 54-60 pelo Vera Cruz Campinas do técnico Antônio Carlos Vendramini. A classificação geral da LBF de basquete feminino, o líder é o Vera Cruz Campinas, 24 pontos. Em segundo lugar está o Sampaio Basquete com 20. Em terceiro estão empatados Santo André Apaba, Uninassal Basquete e Blumenau com 18 pontos. Sexto é o Fulvic ituano com 17. Sétimo, o Presidente Venceslau com 15. Oitavo é o São Bernardo Brasolim Unip com 14. Em nono, Potibax Catanduva com 12 pontos. O segundo turno continuará na quinta-feira, 29 de março, às 7 horas da noite, horário de Brasília, com 2 partidas. Em São Bernardo do Campo, no ginásio Ubal do Lago, no Baetinha, no primeiro duelo paulista, o São Bernardo Brasolim Unip receberá o Fulvic ituano. E em Santo André, no ginásio Pedro de Antônia, no segundo duelo paulista, o Santo André Apaba enfrentará o Vera Cruz Campinas. E às 8 horas da noite, também horário de Brasília, em Presidente Venceslau, no ginásio José Francisco Abegão, no terceiro duelo paulista, o Presidente Venceslau receberá o Lanterna Potibax Catanduva. Agora, nós, amigos esportes, vamos ver o resumo no fim de semana pela 19ª e última rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A 19ª e última rodada aconteceu no domingo de manhã com todos os jogos. Em Itapira, no estádio Coronel Francisco Vieira, o rebaixado Mojimirim se despediu da Série A3 com nova goleada sofrida por 5-1 para o Desportivo Brasil, que terminou a primeira fase na 4ª colocação. Os gols do Dragão Chinês foram marcados por Edson Pio aos 20 e depois aos 26 e Ingro aos 30 minutos da primeira etapa, Renato a 1 minuto e Oscar aos 26 minutos da etapa final. O gol de honra do Sapão da Mogiana foi de Americano aos 20 minutos da segunda etapa. Em São José do Rio Preto, no estádio Anísio Haddad, o Rio Preto eliminou o rival e virou por 3-2 em cima do Esporte Clube São Bernardo. Os gols do Jacaré foram marcados por Édipo aos 35, Emerson aos 41 minutos da primeira etapa e Jonatas Obina aos 44 minutos da segunda etapa. E os gols do Cachorrão foram marcados por Bruno Santos aos 11 e Bruno Gaúcho aos 17 minutos da etapa inicial. Em Americana, no estádio Décio Vita, o Rio Branco de Americana foi rebaixado à 4ª divisão paulista, mesmo com a vitória por 2-0 diante do Grêmio Osasco. Os gols do Tigre aconteceram na etapa final com Gaúcho aos 9 e Ítalo aos 43 minutos. Já na vizinha Santa Bárbara do Oeste, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, o empate sem gols marcou o rebaixamento de União Agrícola Barbarense e Marília à 4ª divisão paulista. Já em Rio Claro, no estádio Benito Anelo Castelano, no Benitão, o empate sem gols marcou a classificação de Velo Clube Rio Clarense e São Carlos às quartas de final da Série A3. Em Taboão da Serra, no estádio Vereador José Feres, o Taboão da Serra derrotou em casa por 2-0 o Noroeste de Bauru. Os gols do Cats foram marcados por artilheiro Marcelinho aos 19 e depois aos 52 minutos da etapa final.
Em Capivari, na Arena Capivari, o capivariano terminou a primeira fase na vice-liderança ao golear por 4-0 a rebaixada matonense. Os gols do Leão da Sorocabana na primeira etapa foram marcados por Pedro aos 6 e aos 34 minutos, e na etapa final marcaram Bruno Luca aos 36 e Diniz aos 48 minutos. Em Barretos, no estádio Fortaleza, o Barretos ficou em quinto lugar ao perder por 1-0 para a líder Portuguesa Santista. O autor do único gol contra da partida foi Éder aos 40 minutos da etapa inicial. Na estância turística de Olímpia, no estádio Maria Tereza Breda, o Olímpia permanece na Série A3, fez a lição de casa e bateu por 2-0 o Atibaia, que terminou na terceira colocação. Os gols do Olímpia que garantiram o Galo na Série A3 foram marcados por Bruno Leal aos 46 minutos da primeira etapa e Max Pardalzinho aos 15 minutos da etapa final. E em Monte Azul Paulista, no estádio Otacília Patrícia Arroio, o Monte Azul permanece também na Série A3 com a vitória por 1-0 sobre a rebaixada Mantiqueira. O gol do Monte Azul que garantiu a permanência do Azulão na Série A3 foi marcado por Diego aos 16 minutos da etapa final. Classificação. A classificação final geral da Série A3, a líder é a Portuguesa Santista, 44, segundo o Capivariano com 40, terceiro Atibaia também 40, quarto Desportivo Brasil 36, quinto é o Barretos 33, sexto Noroeste 31, sétimo Velo Clube Rio Clarense com 30, oitavo o São Carlos com 29 pontos. Essas 8 equipes estão classificadas para as quartas de final da Série A3. Em nono lugar terminou o Rio Preto com 28, décimo Taboão da Serra com 27, décimo primeiro Esporte Clube São Bernardo com 26, décimo segundo Monte Azul com 25, décimo terceiro Grêmio Osasco com 24, décimo quarto Olímpia 22 e foram rebaixados às quarta divisão paulista, décimo quinto Rio Branco de Americana com 20, décimo sexto Marília também 20, décimo sétimo União Agrícola Barbarense com 17, décimo oitavo Mantiqueira com 12, décimo nono Matonense com 11, vigésimo Mojimirim com 7 pontos. Próximos jogos. Com datas e horários ainda a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol, as partidas de ida pelas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3 acontecerão no próximo fim de semana. Em São Carlos, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, o São Carlos receberá a Portuguesa Santista. Em duelo regional em Rio Claro, no estádio Benito Anelo Castelano no Benitão, o Velo Clube Rio Clarense enfrentará o Capivariano. Em Bauru, no estádio Dr. Alfredo de Castilho, o Noroeste receberá o Atibaia. E em Barretos, no estádio Fortaleza, o Barretos enfrentará o Desportivo Brasil. Agora, no Amigos Esportes, vamos ver o resumo do fim de semana pelos playoffs das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei. A primeira rodada pelos playoffs das quartas de final começou no último sábado com 2 partidas. No Rio de Janeiro, na Arena Geonesi, na Barra da Tijuca, o Sesc Rio de Janeiro venceu por 3-1 o Vôlei Renata Campinas com parciais de 25-19, 25-22, 13-25 e 25-17. E em Contagem, Minas Gerais, no ginásio do Riacho, o Sada Cruzeiro Vôlei varreu por 3-0 o Lebes Canoas com parciais de 25-19, 26-24 e 25-15. A primeira rodada pelos playoffs nas quartas de final terminou no último domingo com as outras 2 partidas. Em São Paulo, no ginásio do SESI Vila Leopoldina, o SESI São Paulo atropelou por 3-0 o Corinthians Guarulhos com parciais de 26-24, 28-26 e 25-23. E em Taubaté, no ginásio do Abaeté, o MS Taubaté Fonvic varreu por 3-0 o Minas Tênis Clube, com parciais de 25-21, 28-26 e 25-12.
A segunda rodada pelos playoffs nas quartas de final começará amanhã, quarta-feira, 28 de março, às 7h30 da noite, horário de Brasília, em Campinas, no ginásio do Taquaral. Será tudo ou nada para o vôlei Renata Campinas, que só a vitória interessa para provocar a terceira partida, quando receberá o Sesc Rio de Janeiro. A segunda rodada pelos playoffs nas quartas de final continuará na quinta-feira, 29 de março, com 2 partidas. Às 7 horas da noite, horário de Brasília, em Canoas, Rio Grande do Sul, no ginásio La Salle, o Lebes Canoas enfrentará o Sada Cruzeiro Vôlei. E às 9h30 da noite, horário de Brasília, em Guarulhos, São Paulo, no ginásio da Ponte Grande, o Corinthians Guarulhos receberá o SESI São Paulo. E a segunda rodada pelos playoffs nas quartas de final terminará na sexta-feira santa, às 7 horas da noite, horário de Brasília, em Belo Horizonte, capital mineira, na ginásio da Arena Minas. O Minas Tênis Clube enfrentará o MS Taubaté Funvic. E você confere o que acontecer no meio de semana pelas quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei na quinta-feira, 29 de março, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Agora, no Ai Amigos Esportes, vamos ver os amistosos internacionais da seleção brasileira de Tite em preparação para a próxima Copa do Mundo 2018 na Rússia. A segunda rodada de amistosos internacionais de futebol aconteceu hoje, terça-feira, à tarde, em Berlim, na Alemanha, no Estádio Olímpico. Em grande jogo, o Brasil, quase titular, venceu por 1-0 o mistão da Alemanha. O único gol da partida aconteceu aos 37 minutos da etapa inicial, com o Gabriel Jesus. Agora, no Ai Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu no fim de semana pelo segundo turno do NBB de basquete masculino. Basquete masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 21ª semana no segundo turno começou no último sábado, 24 de março, à tarde, em Franca, São Paulo, no ginásio do Pedrocão. O SESI Franca dominou e bateu por 93-61 o Vasco da Gama. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 22ª e última semana do segundo turno começou no último domingo de manhã com 5 partidas. No Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1, em duelo equilibrado, o Flamengo superou por 87-85 o basquete cearense. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ginásio da Arena Minas, em outro duelo equilibrado, o Minas Tênis Clube derrotou por 80-78 Vitória da Bahia. Em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, no ginásio do Vasco da Gama, em jogo acirrado, o Caxias do Sul venceu por 75-66 o Campo Mourão do Paraná. Em Joinville, Santa Catarina, no Centro Eventos Carl Hansen, o Joinville ABJ foi dominado e derrotado por 66-86 pelo líder paulistano Corpore. E em Bauru, São Paulo, no ginásio Panela de Pressão, o Send Bauru Basquete se reabilitou em grande estilo e atropelou por 103-78 o Botafogo Carioca. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A classificação geral do NBB de basquete masculino, os líderes são Paulistano Corpore e Flamengo com 51 pontos. Em terceiro está o SESI Franca 48, quarto o Mogi das Cruzes 44, quinto é o Send Bauru Basquete 43, sexto é o Caxias do Sul 42, sétimo é o Vitória com 41,
Oitavo é o Minas Tênis Clube com 40. Em nono lugar estão empatados Pinheiros e Basquete Cearense com 39. 11º é o Vasco da Gama 38. 12º Botafogo 34. 13º Joinville 33. 14º Campo Mourão 31. 15º Liga Sorocabana com 29 pontos. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 22ª e última semana do segundo turno continua hoje, terça-feira, 27 de março, às 7h30 da noite, horário de Brasília, com 7 partidas. Em Franca, São Paulo, no ginásio do Pedrocão, o SESI Franca recebe o Botafogo Carioca. Em Bauru, São Paulo, no ginásio Panela de Pressão, o SEM de Bauru Basquete enfrenta o Vasco da Gama. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ginásio da Arena Minas, o Minas Tênis Clube encara o Basquete Cearense. Já no Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1, dentro do Parque Olímpico, o Flamengo recebe o Vitória da Bahia. Em Joinville, Santa Catarina, no Centro Eventos Carl Hansen, o Joinville ABJ enfrenta o Campo Mourão do Paraná. Em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, no ginásio do Vasco da Gama, o Caxias do Sul encara o líder paulistano Corpore. E em São Paulo, no ginásio poliesportivo Henrique Villaboim, o Esporte Clube Pinheiros recebe a Liga Sorocabana. E você confere o que acontecer no meio de semana pelo NBB de basquete masculino na quinta-feira, 29 de março, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Basquete masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. O Ai Amigos Esportes desta terça-feira, 27 de março de 2018, está chegando ao seu final. Siga e curta o Ai Amigos Esportes no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook, através do nosso perfil no Twitter, também no WhatsApp no 19 991357215 e tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência, e também quero desejar a você, às nossas famílias e aos nossos amigos uma ótima terça-feira, um excelente início de semana a todos. Compartilhe com a sua família e curta com seus amigos, e conto com todos vocês na quinta-feira, 29 de março, se Deus quiser, com mais um inédito Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. E deixa a vida te levar com muita calma, ainda é terça-feira e é vida que segue. Futebol. Basquete. Vôlei.